apresentar outras experiências. Ou seja, sim, foi interessante acompanhar as propostas que a Rosa nos adiantou, a reflexão produzida, o modelo de desenvolvimento que ela ilustrou de uma forma, julgo eu, exaustiva, mas nós temos outras experiências para além do modelo convencional. Portanto, o modelo convencional não vale a pena estarmos aqui a repeti-lo, porque nós todos o conhecemos e todos nós o contactamos com ele, não é verdade? Portanto, aqui a intenção seria, mas esperem que há aqui outras abordagens e outros modelos, digamos, de trabalho entre o referencial de competência-chave e o processo e o percurso ou da adulta, digamos, no seu desenvolvimento, e então ser mais uma achega ou mais achegas para nós então fazermos uma segunda fase, digamos, desta nossa conversa, que seria a fase então de um debate aberto, totalmente livre, um debate muito focado, digamos, na lógica prática de como é que se pode e se deve fazer, e portanto tentaríamos desenvolver a nossa conversa a partir um pouco destes três elementos. A Rosa adianta-nos novos elementos. 2, contactamos com novas experiências. 3, abrimos um debate, digamos, sem limites e sem reservas para aprofundarmos o nosso tema. E no final tentamos encerrar, se conseguirmos. Pronto, basicamente é esta a proposta que tínhamos a fazer. Está bem, né? Muito bem, muito obrigada. Não tenho nada a dizer, muito bem, não é? Porque Eu, era o que quando falo faltava. de Era o que faltava eu agora avaliar a tua prestação logo no início da nossa intervenção, mas pronto, é a força do hábito, são aquelas muletas de linguagem. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Como o Carlos disse, o nosso objetivo foi, ao enviar o questionário que vocês simpaticamente responderam, reunir alguns temas que fossem da vossa preocupação e que, logicamente, enquanto grupo de partilha que estamos aqui organizados, é no sentido de podermos realmente colaborar e entre todos podermos aprender. Daquilo que foi o feedback do questionário, eu gostava de salientar que foi bastante de encontro a uma das nossas preocupações também enquanto centro, que tem a ver com a partilha. Ao longo de todos estes anos e não estando nesta situação tão atípica que vivemos atualmente, já a necessidade de partilha era bastante sentida. E ainda mais nesta situação em que estas pequenas reflexões também são um rastilho para novas reflexões, por assim dizer. E de uma forma geral, de todos os colegas que responderam ao questionário, manifestam bastante interesse na partilha, em conhecer outras práticas e em desenvolver temáticas que são realmente prementes no nosso trabalho enquanto Centro Qualifica. Também gostava de vos dizer que para nós, enquanto equipa, foi bastante produtivo o facto de termos preparado aquele webinar, porque nos obrigou a olhar também para o nosso interior e depois de fazermos aquela preparação nestas últimas 2 semanas, temos refletido bastante também sobre o nosso trabalho e estamos com ideias de algumas mudanças, e esta oportunidade de poder partilhar convosco e de podermos ouvir quais são as vossas boas práticas também será do nosso interesse para realmente mudarmos algumas coisas que ao longo dos anos vamos dando mais atenção a umas, vamos descurando outras e agora parece que temos, não sei se é uma questão de tempo, se é uma questão de disponibilidade, há alguma necessidade de mudar para realmente modificar procedimentos que até já achamos que caíram em alguma rotina. Por outro lado, na avaliação, os colegas fizeram bastante referência à necessidade de aprofundamento nas fases de diagnóstico e orientação, quer por base na metodologia que nós explicitamos como sendo a que nós aplicamos no nosso centro, mas também em instrumentos diferenciados e que, nomeadamente, a ligação da equipa aos técnicos de orientação
ao estorvo, e como é que se poderá operacionalizar isto numa questão, numa lógica mais colaborativa, e de que forma é que podemos realmente rentabilizar e melhorar este processo na fase de diagnóstico e orientação. E que também vos posso dizer que é uma dos nossos motivos de reflexão neste momento, enquanto equipa, a necessidade de podermos avaliar aquilo que fazemos e poder introduzir algumas melhorias. E também houve reflexões e questões, reflexões e algumas sugestões de abordarmos uma lógica dentro do processo de reconhecimento de competências, não tanto na metodologia que eu vos apresentei, não tanto na metodologia antiga, mas numa combinação equilibrada entre apresentar o referencial e tirar partido do documento enquanto mais-valia que possa ser para o processo. Alguns colegas questionam até que ponto é que o adulto não deverá ter conhecimento de quais são os objetivos do processo, consoante o referencial nos indica. Não quer dizer que eles não tenham realmente, na nossa abordagem, esse conhecimento, mas não da maneira com que acho que nos foi proposto, e seria bastante interessante se alguém quisesse fazer uma apresentação também dentro desta temática. Como usar o referencial de uma maneira diferente daquela que nós conhecemos tradicionalmente e de uma maneira diferente daquela que o Centro Qualificador da Escola Profissional Amar Terra Verde apresentou. Depois, penso que também uma das reflexões que se nos fizeram chegar tem a ver com a questão do trabalho à distância, a combinação de diferentes metodologias, as plataformas, e a necessidade de realmente refletirmos sobre este reajustamento de trabalho que estamos a fazer, quer em questão da adaptação dos materiais, quer na questão do acompanhamento aos adultos, encontrar aqui algum equilíbrio que possa ser benéfico, quer no momento atual, quer também para tirar partido para situações futuras. E de uma forma geral, estas são as três temáticas que mais se salientaram no questionário, que tem a ver então, como vos disse, com a fase de orientação, de diagnóstico e orientação, com a fase do trabalho em reconhecimento de competências em abordagens diferenciadas, em que possamos realmente também recorrer um pouco ao referencial, e por outro lado o trabalho à distância e a forma como nos podemos ambientar com estas novas tecnologias e tirar partido delas. Muito bem. Carlos, agora podes dizer muito bem. Ora bem, vamos sobretudo ver se é possível contar com a apresentação de outras experiências ou de nuances nas experiências que estão a ser desenvolvidas nesta relação que estamos a explorar e estamos a trabalhar. Dávamos prioridade um bocadinho a quem quisesse adiantar mais tópicos para esta reflexão. É verdade que daquilo que a Rosa adiantou, há aqui um elemento que ainda não temos trabalhado muito, e quem quiser depois também adiantar novos elementos sobre isso e esta relação referencial de competências-chave com o percurso do adulto, com as histórias de vida, com o balanço de competências e a dimensão digital, a dimensão à distância. Digamos, esta transposição para um novo universo de ferramentas e de condições, digamos, de funcionamento, precisamos também de o aprofundar, para além dos próprios conceitos metodológicos, técnicos e instrumentais, precisamos também de abordar, digamos, esta nova dimensão do digital e procurar ir mais além também nesse domínio. Portanto, quem quiser introduzir aqui elementos de experiência sobre o tema central que estamos agora a procurar aprofundar, façam favor de utilizar aquele mecanismo ou de levantar a mão ou de fazer o polegar e tal. E eu aqui, no meu posto de comando, aqui do grande navio Vasco da Gama, procurarei dar a palavra sem ser numa lógica de discriminação, numa lógica
aberta. Então, Com quem certeza. é que quer dar assim um primeiro mote. apontamento? Exatamente. Ora, será que eu estou a ver o painel todo? Será que eu estou... Eu estou a ver o painel todo e por enquanto ainda não temos Está bem, participantes. está bem. Qualquer das formas, eu acho que seria interessante ouvir as perspectivas de trabalho relativamente às práticas que as pessoas desenvolvem. Teria muito gosto em ouvir Okay. Vamos lá. Quem é trabalho. que ousa dar assim, o primeiro pontapé de saída? Isto é um momento de dificuldade. Vamos ter que continuar a falar, Carlos. Não, 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 não. O silêncio vai Estou a brincar. inspirar. É reflexão. O silêncio vai inspirar, digamos, os audazes. Esse faz parte daquela circunstância que se nos calarmos, alguém falará. Não há espaço vazio nos encontros entre humanos. É mais ou menos isto. Ou depois começa-se a utilizar aquela coisa, sim, eu sei, Ana, tu queres dizer qualquer coisa. Aquelas começas a utilizar os mais próximos de ti para atacar. Fazer apelo às pessoas que nós sabemos que se ousarmos lançar a ponta, elas depois utilizam e tal. Não é verdade? Olha, Ana, a Ana quer falar, estás a ver? Eu agora tenho que fazer aqui, ativar o botão. No microfone da Ana, queres que eu faça isso? Então faz tu, vá bem, vá bem. Ora bem, ora bem. Eu penso que já está. Já está, exatamente. Eu também não sou assim uma pro em tecnologias, tenho que olhar com muita calma. Também nós do nosso lado. Então, boa tarde a todos os colegas presentes. Dizer-vos que estamos a trabalhar em presencial, regressámos ao Centro Qualifica, estou aqui com a minha colega, com a Cristina Antunes, e estamos a preparar-nos para segunda-feira começarmos a fazer atendimentos em presença. Já temos uma placa de acrílico que não vêem, estamos a preparar as coisas. Mas isto é só um apontamento, só para contextualizar o local onde estamos. É só uma nota muito curta, porque ainda não discutimos muito estes assuntos em equipa, mas percebo que criámos aqui uma nova terminologia, que é o modelo da rosa, digamos assim, e o modelo tradicional ou o modelo convencional. Eu penso que seria também interessante perceber qual o referente deste modelo convencional ou deste modelo tradicional, porque eu sei qual é o referente, mas ele pode ser implementado com variantes muito diferentes de centro para centro. Portanto, ou seja, o facto de lhe darmos uma etiqueta, de lhe chamarmos modelo convencional, não quer dizer que ele, na sua concretização, tenha sempre a mesma configuração. Mas não é disso que vou discutir. Eu queria só deixar aqui uma nota relativamente a uma dimensão que nos parece importante. Eu digo nos porque resultou até de uma conversa ontem com uma colega de equipa, a Filipa, não sei se ela está presente, que decorre das sessões de explicitação do referencial. As sessões de explicitação do referencial, na ótica dos colegas formadores que a promovem, permite momentos de debate e de discussão entre os diversos candidatos, os diversos elementos do grupo, e na ótica dessa minha colega, esta dimensão de debate é extremamente enriquecedora. É óbvio que a história de vida é individual, mas há sempre uma dimensão que pode ser debatida e discutida em grupo. E sendo que isso acontece numa fase inicial e nós temos tentado sempre criar grupos de candidatos e dinâmicas de grupo, esses momentos de debate em torno do referencial, em torno da explicitação do referencial, são construtores de elementos de coesão no grupo, que são umas alavancas muito boas para as pessoas se ampararem umas às outras e se sentirem mais confortáveis ao longo do trabalho. Portanto, eu deixava só esta nota, a importância também do debate em torno do referencial como elemento de aproximação. Por outro lado, também a explicitação do referencial sempre o vimos como uma definição clara das regras do jogo, daí que tínhamos ficado um bocado surpreendidos com a sua eliminação pura e dura, tal como como ela foi apresentada no webinar. Portanto, ou seja, parece-nos que
faz sentido que as regras do jogo sejam clarificadas à cabeça. Agora, como é que essa explicitação é feita, como é que esse modelo tradicional, convencional se concretiza, eu penso que cada centro terá variáveis muito grandes e, portanto, ou seja, por outro lado, há outra dimensão que é, temos legitimidade para não implementar as orientações da tutela? Essa é outra questão que eu também deixava. Pronto, e me calo. Muito bem. Muito bem. Vamos Ana. então desligar o som da Ana. Eu acho bastante pertinente as questões que a Ana colocou. Gostava apenas de diz-me. Não posso falar? Não, eu queria te fazer uma sugestão. Pronto, já podes, já sei, não posso falar. Não, eu admitia que nós pudéssemos continuar com mais algumas reações, mais alguns aprofundamentos que a Ana aqui fez. Eu é que me esqueci, desculpa. E num ciclo mais a seguir, então, trabalhávamos aspectos de devolução ao grupo. Peço imensa desculpa. Desculpa lá, é uma... Não, eu é que me esqueci, tens toda a razão, tu explicaste. Está bem. É continuar um bocadinho esta rota daquilo, por exemplo, que a Ana nos trouxe, um conjunto de questões para problematizar, digamos, a matéria. Então, vá Isso bem. mesmo. Quem é que dá mais pontapés de saída? Ou de entrada? A Rosa quer falar também. Muito bem. Exatamente, a Rosa, exatamente. Deixa cá ver, isto aqui, eu tenho que encontrar a Rosa aqui na listagem. Já estava ativo o som, isso mesmo. Agora, então outra vez, já está, Rosa, já pode falar. Rosa, olá. Já tenho, olá. Já. Agora, Diga de onde é que vem já agora, porque nem toda a gente se conhece, esqueci de aspecto. Peço perdão à Ana. Da Covilhã, do Centro Qualifica da Escola Secundária Campos Melo, portanto aqui na Covilhã. Já na última sessão eu falei sobre a importância portanto, a importância do referencial quando falámos sobre o webinar. E eu estou de acordo com a colega Ana Miguel, portanto, que já o referi na nossa sessão anterior. Portanto, no nosso centro também achamos importante que se faça a descodificação do referencial. Essa descodificação é feita pelos formadores de cada área que acompanham o adulto e muitas vezes também em presença da técnica da TOPS. Porque achamos que o referencial, achamos que está bem elaborado, que é muito diversificado, muito complexo também, não é para assustar os adultos logo à partida, mas se for bem, portanto, explicado, descodificado, eles entendem o percurso que têm que fazer até chegar à certificação, à validação das competências e à certificação, porque sabem que têm que abordar aqueles temas, têm que evidenciar na história de vida aqueles temas e, portanto, é na história de vida que vamos procurar os indícios dessas competências que vão de encontro ao referencial. Penso que será assim também que a Ana Miguel abordou este tema do referencial. Não sei se fazem da mesma maneira. Muito bem, Rosa, obrigadíssimo. É um reforço, inclusivamente, do ponto de vista da compreensão do próprio percurso por parte do adulto. Portanto, exatamente. É um reforço ele sabe como que conta. Okay. Não, como foi dito, acho que até não sei já quem é que na última sessão disse que o referencial pode assustar o adulto, mas se ele for bem explicado, bem descodificado pelo respectivo formador de cada área, e é isso que nós fazemos, cada formador entra à partida para fazer essa descodificação, o adulto sabe, e orientado pelo técnico de ORVC, levar a sua história de vida também de encontro àquilo que precisa esclarecer, demonstrar que tem essas competências. Acho que ele, conhecendo o referencial, vai mais rapidamente na sua história de vida ao encontro dele. Rosa, obrigadíssimo. Estamos bem, estamos a aquecer. Quem é que entra para a meia área agora aí, para reforçar ou para adiantar experiências também, ou este tipo de reflexão? Ali, temos a Filomena. Já está a Filomena, já pode falar. Olá, boa tarde. Filomena, sou do Centro Qualificar Rábida de Setúbal, do Grupamento de Escolas Lima de Freitas.
Eu acho que o percurso que cada centro apresenta ao candidato será aquele que cada centro decide, porque o que interessa mesmo é o final. Portanto, se os candidatos chegam a uma certificação, quer conhecendo exaustivamente o referencial, quer sendo somente acompanhados e dando as indicações dos tipos a desenvolver, quer tenham um breve conhecimento do referencial, que por acaso é como nós fazemos, em que eles realmente têm a noção de que é que consiste os geradores, quais é que são os DRs, que temas é que cada DR pode ter para ser desenvolvido, enfim, fazemos todo esse trabalho. No entanto, aquilo que a Rosa explicou naquela apresentação parece-me também possível, portanto é outro caminho, mas no entanto o objetivo é o mesmo. Portanto, eu acho que independentemente daquilo que possamos percorrer até lá, chegamos lá, não é? Quando foi a Ana, não é? Suponho que seja a Ana, que falou das orientações que tínhamos, as orientações também são sempre bastante vagas, não é? Nós podemos realmente adaptar o trabalho de maneira a que ele tenha melhores resultados. Basicamente é por aí. Eu acredito em fazer a exploração do referencial, mas também acredito que o trabalho que fazem no Centro da Rosa seja um trabalho bastante interessante e que tenham os mesmos resultados. Basicamente era só isso. Gostei muito também da primeira parte que a Rosa fez na apresentação sobre a orientação. E aí sim tenho uma dúvida, que é, não partindo do princípio de que todos os candidatos são possíveis candidatos para um processo de RVCC, estamos logo a fazer a exploração da história de vida. Pronto, fica assim ali um bocadinho. Separamos antes, é isso? Sim, nós fazemos alguma triagem, claro que não deu para explicar isso. Posso responder ou posso responder, Carlos? Pode ser no final, tudo bem. Isso, pronto. Sim, mas é uma pergunta muito pertinente, Filomena. Pronto. Exatamente. Pronto, okay. Depois pode-se realmente separar, ver aqueles que realmente não têm dúvidas que o percurso não é RVCC, não é? Nem eles têm, nem nós, e depois temos todos os outros. Pode ser por aí. Sim. Pronto. E era só. Eu não me oponho que se responda já. Eu não. Que ainda dessemos um bocadinho mais de densidade a digamos, esta abordagem. Sabes que isto é força do hábito. Exatamente. Então, quem é que dá ainda mais algumas achegas sobre esta questão? A Filomena falou aqui de fazer a mesma coisa por outros caminhos. É uma formação interessante também, mas cada um sentirá e verá, digamos, a lógica na sua maneira de pensar. Quem é que diz mais coisas sobre o assunto? E não dou a palavra à Rosa, que é para... A mim não me calhas, havia outro que dizia assim. Não é? Mais coisas. Mais apontamentos. Já conseguimos um voluntário para explicar. Acho que o Sandro pediu a palavra. Sandro? O Sandro. Sim. Tens a certeza? Olá aos colegas. O trabalho na rede Valorizar, aqui na ilha, na região autónoma dos Açores. Queria só colocar uma questão a propósito das lógicas de trabalho. Na verdade, um adulto para atingir o 12º precisa de validar 44 competências, não é? Haverá necessidade de explorar as 88? O que é que ele ganha com isso? É só uma questão um bocado polémica, porque na verdade o certificado é exatamente o mesmo. Eu coloco a questão não numa perspectiva de poupança de trabalho aos técnicos, mas numa perspectiva de pragmatismo no processo. Porque às vezes, e já nos aconteceu estarmos com grupos em que tivemos um cuidado de estar a explorar todo o referencial e as pessoas só querem sair e ir embora depois, não é? Porque na verdade ficam um bocado assustadas com tudo. E não sei até que ponto é que isso é vantajoso quando o que se exige não é que a pessoa atinja as 88 competências, nem tão pouco um certificado de qualificações valoriza o processo de quem atinge as 88 ou quem atinge as 44. Não é? Essa é só uma questão só para não sei, isto, não sei até que ponto é que depois esta lógica de pensamento também não pode aqui ajustar as lógicas de trabalho, digamos assim. Ok, graças, Santo. O
Da mesma forma que a Ana nos referiu há pouco, há o chamado modelo da Rosa. Agora é o modelo do Sandro. Agora também há o referencial dos 88. Vejam bem. Dos 44 e dos 88. Nós passamos a ter uns códigos de comunicação e de linguagem entre nós que são absolutamente fantásticos. Não é? Portanto, vamos lá, vamos continuar a produzir, nem que seja estas formações paralelas e complementares. Vamos lá. Quem é que tem mais coisas a dizer? Que é para nós. A Rosa está a ferver, eu estou a deixá-la. Ela está ali. Eu? Ela quer, mas eu estou a deixa. Vamos lá. Não, eu já estou bastante satisfeita com tanto material que nós vamos conseguir para podermos refletir. Não aproveites esta minha dica para começar. Obrigado. Quem é que diz mais umas coisas? Depois fazemos uma segunda voltinha, depois da Rosa também reagir e eu próprio também gostaria de... Temos a Inês. A Inês quer adiantar apontamento. Já está, Inês. Inês. Boa tarde. Olá, boa tarde. Estão a ouvir-me? Eu não sou Inês, na verdade, eu sou Filipe Carneiro. Não sei porque eu entrei na sessão da minha filha, portanto, eu achei que não era importante para estar a desligar e voltar a entrar. Portanto, não faz mal se me chamarem Inês, eu não levo a mal. Não, mas também tivemos o Sandro, também tem os miúdos ali à volta e estamos a conviver em lógica familiar. Exatamente. É a nossa realidade. Muito obrigado, obrigadíssimo. Pronto, então, eu chamo-me Filipa Carneiro, eu faço parte do Centro Qualifica da Prof. Sousa e sou formadora de CLC e LC e cidadania também. Portanto, se calhar vou deixar aqui o meu testemunho do nosso trabalho, da forma como nós trabalhamos no nosso centro. Inicialmente os adultos começam por elaborar a sua autobiografia e depois entramos então, os formadores, no meu caso também, portanto entramos com a explicitação do referencial. No caso do básico nós fazemos uma explicação muito rápida, portanto uma coisa muito breve, apenas para eles ficarem com uma noção do que o referencial, do que nós pretendemos que eles trabalhem ao longo do processo. No caso do secundário, nós também achamos que a linguagem do referencial é uma linguagem um bocadinho complexa, portanto assusta-os um bocadinho. A nós também nos assustou inicialmente, portanto é natural que eles fiquem um bocado assustados. O que é que nós fizemos? Nós acabamos por criar fichas de exemplo e são essas as fichas que nós trabalhamos com eles. Portanto, são fichas que vão ao encontro do referencial, mas com uma linguagem muito mais clara e, no fundo, dão-nos exemplos práticos que eles podem desenvolver. E eu acho que torna o processo um bocadinho mais simples para eles. O que é que eu queria dizer também? Em relação às sessões de grupo, portanto, fazermos sessões individuais ou sessões de grupo, nós entendemos que as sessões de grupo funcionam muito bem. Porquê? Porque há uma troca de experiências. Os adultos dão exemplos práticos da sua vida. É evidente que nas sessões em grupo eles só falam daquilo que querem, não é? Portanto, eles não vão dar exemplos que eventualmente não querem partilhar com o grupo. Nós entendemos que é uma mais-valia e nós percebemos isso principalmente quando nós temos pessoas que trabalham individualmente e quando temos realmente esses grupos. Portanto, achamos que as sessões funcionam sempre muito melhor quando temos um grupo de pessoas que nunca são grupos muito grandes, portanto, são no máximo 10 pessoas, não acho que sejam grupos muito grandes, mas achamos que realmente a troca de partilhas é essencial neste processo. Ok. Filipe, obrigadíssimo. Acho que temos aqui mais um apontamento importante, é que é a chamada graduação na abordagem ao assustar. Portanto, já vimos que assusta um pouquinho, não assusta nada. Aqui estamos a fazer aqui uma graduação também no assustar, que é um contributo importante para a nossa reflexão. Muito obrigado. Filipe, obrigadíssimo. É a introdução aqui do tema das fichas. Acho que é mais uma coisa que está em cima da mesa para ser considerado para quem não utiliza, digamos, instrumentos com estas características, mas está aqui algo que nos é trazido para o debate como um novo elemento ou como mais um elemento. Mais alguém ou damos aqui uma voltinha antes de lançarmos temas de um bocadinho mais, não quer dizer, já com alguma sistematização? Quem ainda mais alguém quer adiantar experiências, um pouco esta linha de aprofundamento? Não estou a ver. As experiências também seria bastante interessante. Penso que, a seguir o exemplo da Filipa, que também nos exemplificou o trabalho no centro dela. Exatamente. Acho que é a riqueza também destes nossos encontros, é ouvirmos outras experiências, nem que se aproximem muito daquilo que nós fazemos, não interessa, mas é
é conhecer um bocadinho a realidade também das outras atividades e dos outros centros. Ora bem, ninguém ousa. Alguém estará assustado ou estará assustado só um bocadinho? Eu acho que tu colocaste as coisas muito claras à partida e por isso estás no nível de assustar. Ora bem, eu agora vou então sugerir o seguinte. Antes de dar a palavra à Rosa, tomo eu a palavra, que é para isto ser justo e ser conveniente. Já agora também depois pedia à própria Rosa para reagir a alguns elementos que eu também gostaria de introduzir na conversa. O primeiro elemento é aquele que nos foi claramente sugerido pelo conjunto de intervenções e muito reforçado pela Ana, que é a questão da apropriação do processo por parte do adulto. Portanto, é a questão de o adulto ter direito a saber para onde vai e ter conhecimento dos elementos de um processo que ele vai viver e que se pretende que ele viva com autonomia. Ou seja, é acompanhado, mas o elemento central de toda a dinâmica do processo é o adulto. Esse é o elemento determinante de todo o processo. E, portanto, o acompanhamento é significativo para facilitar, portanto, quem acompanha facilita, mas não orienta. Orientar é, à partida, colocar o adulto perante opções que eventualmente poderão não ser as suas. Nós sabemos que o processo de orientação é um processo muitas vezes baseado ou na imitação e, portanto, e numa adesão de conveniência. E nós sabemos que o nosso interesse aqui é claramente que a dimensão da autonomia seja genuína, profunda e significativa. Portanto, este é um tema que nos motiva e nos preocupa, porque, por um lado, temos o desejo, temos a compreensão teórica da importância da apropriação do processo por parte do adulto, mas, por outro lado, temos as dimensões operacionais que nos confundem e que nos dificultam e que nos colocam uma série de questões concretas. Mas uma coisa é certa, é indispensável que nas equipas o debate sobre a autonomia e a apropriação do processo se faça. Quero-vos dizer que do conhecimento e do contacto que tenho estabelecido com centros Qualifica, tenho ideia que esta dimensão da apropriação e da autonomia por parte do adulto nem sempre é, ou nem sempre corresponde à dose desejável ou aquilo que nós gostaríamos todos que acontecesse de uma forma substancial. E, portanto, realizar o debate sobre a apropriação e sobre a autonomia do adulto no seu processo é um primeiro aqui que nós podíamos assumir para reflexão, para aprofundamento e, sobretudo, para lidar com as dificuldades concretas que emergem. Porque uma coisa é fazer a abordagem do tema, outra coisa é resolver os problemas que surgem na própria implementação e na própria, digamos, na própria aplicação. E, portanto, esta é, digamos, é uma primeira dimensão que eu admito que se possa justificar e que possa justificar, digamos algum aprofundamento. O segundo tema que se relaciona, digamos, com a questão do referencial, da sua descodificação, da sua apresentação, está diretamente relacionado com um outro assunto. Qual é que é o assunto que está presente quando há esta interação do adulto com qualquer um dos centros que têm, digamos, uma bandeira significativa para todo e qualquer um, que é a questão da certificação? Bom, nós sabemos que há no processo, na relação, aqui uma coisa que tem a ver com a interpretação do processo da equivalência. Digamos, é a história de, afinal de contas, há todo um sistema que é o sistema dominante, que é o sistema escolar, que é o sistema da certificação em lógicas, digamos, de escolarização, e todo este sistema que tem, digamos, tem uma relação de equivalência. E, portanto, esse mecanismo de certificação, de qualificação em patamares similares, pode levar a que se perca aquilo que é o essencial no processo RVCC, que é a apropriação da parte do próprio adulto do conceito de experiência e de competência. Ou seja,
o que estará ali em causa não é o aproximar-me das referências do escolar, não é o aproximar-me, digamos, de um conjunto, de uma listagem exaustiva de referências que tem muito mais a ver, digamos, com a leitura que eu possa fazer do ponto de vista escolar daquilo do que do próprio conceito da competência, e essa aproximação pode neutralizar ou reduzir aquilo que no adulto é verdadeiramente determinante, que é ele apropriar-se do sentido das suas próprias experiências. E aqui há uma opção a fazer. Os centros, as equipas, o trabalho que se quer fazer, necessariamente tem que ter em conta, digamos, essa coisa que está latente. Está latente ali, digamos, uma opção sobre a valorização das experiências num determinado sentido ou uma relação das experiências com o sentido da equivalência e da substituição. E nesse sentido, a matéria, como é que eu trabalho e lido com as experiências, surge como significativa e às tantas poderia ser, esta, digamos, é a minha opinião, é que mais do que colocar o referencial, digamos, numa lógica de listagem, numa lógica de formulações, é principalmente trabalhar com o adulto, como é que ele vai revisitar as suas experiências e como é que ele reinterpreta as experiências que viveu à luz, digamos, de mecanismos que têm a ver com o conceito de competência. Está aqui um jogo que é um jogo verdadeiramente difícil, delicado, de uma grande exigência técnica, porque no fundo, ao revisitar as experiências, o adulto tem que reencontrar nas situações críticas as três variáveis determinantes da competência, portanto, que é o conhecimento, as atitudes e, necessariamente, a abordagem técnica das coisas, e o revisitar as experiências tem essa dimensão. E, portanto, o relativizar a importância de cada uma destas coisas, quando se arranca com o processo com o adulto em reconhecimento, validação e certificação de competências, eu julgo que é verdadeiramente, digamos, desafiador. O debate, na minha opinião, vale a pena ser feito. Cada um pode meter mais carga numa coisa ou meter mais carga noutra. O que me parece ser determinante é que a referência certificação, a referência, digamos, diploma, não seja, nem de perto nem de longe, digamos, aquilo que orienta o próprio adulto no seu próprio percurso. E é esse trabalho que eu acho que é tão exigente e que é tão apaixonante, inclusivamente, tão apaixonante, relacionando aqui com a dimensão da apropriação do próprio percurso. Pronto. Era, digamos, também alguns apontamentos que eu gostaria de introduzir e agora dou a palavra à Rosa. Vá lá. Não necessariamente, não sei se alguém quer fazer um comentário. Não sei se o teu som está a bizarro ou se é o meu, mas estavas a... Rosa, estamos a ouvir? Eu não sei como ouvir. Alguém... Há aí uma coisa qualquer que está assim meio digital, a tua voz ficou descodificada. Agora? Ficou codificada ou descodificada, não sei bem. Ficou referencializada. Olha, ficou referencializada. Assim, ouvem-me? Sim, Ouvem-me? sim. Sim? Sim. Conseguem-me ouvir? Sim. Eu é que ouço muito pior. Tenho que meter os fones para depois ouvir. Deve ser algum problema aqui com os fones. Está pior do que estava no início, sim, é verdade. Pronto, então o micro da Rosa está fechado. O teu está fechado, o teu micro? Ora bem. Rosa? Se até as rosas foram embora, o que é que ele está a fazer? Olha, eu vou ter aqui a pedir para ativar o som, eu vou fazer aqui, vou mexer para aqui em coisas. Ai não. Rosa? Bom, então vamos para aquela regressa e entretanto podíamos continuar, não sei. Continuar com algumas... pois, a net está fraca. Pois, a net Quem é que está... A Ana Rosa saiu.
Alguém pediu a palavra, que é para ver como ela é que estava a pilotar o processo. Não sei se a Sílvia está a falar para nós. Sílvia, estás a falar para nós? Não? Estás a falar para as compras? Para as compras do coisa. A promoção do arroz carolino está bom neste momento, não sei. Está a ver lá. Não, estou a brincar. Não, alguém quer. A Rosa terá tido aqui algum incidente, coisa? Alguém quer tomar a palavra? Mais alguma? Ah, a Rosa Macedo. Rosa, diz Rosa. Espera aí, então agora sou eu que tenho que ativar o teu microfone. Espera aí, c'est-moi. Ativar. Fala Rosa, diz-nos coisas. Enquanto a Rosa então não está disponível, a outra Rosa não está disponível, lembro-me que no webinar a Rosa falou sobre as certificações parciais. E lembrei-me agora disso quando o Sandro Caleira falou que o referencial tem 88 créditos, mas o adulto fica certificado com metade, 44. Mas porquê é que surgem as certificações parciais? Porque o adulto nem as 44 consegue, não é? Há competências que não consegue lá chegar, não as tem. Nós aqui, não sei se na região de Lisboa ou outras regiões, é fácil o adulto depois concluir essa certificação parcial, portanto, e concluir. Posso continuar? Continua, sim. E concluir a sua certificação através de formações modulares. Nós aqui, se um adulto deixa determinado parte do seu percurso por fazer, é muito difícil concluir e obter uma certificação total. então, nós nunca fizemos certificações parciais. Como? Podem-me perguntar como? Com o nosso trabalho. Portanto, além de, já antes, na altura do SCEP e anteriormente, quando a formação não era obrigatória, às 50 horas, eram facultativas, nós dávamos para além das 50 horas. Podemos dizer, entre aspas, saía do corpo dos formadores, mas dávamos até o adulto conseguir certificar-se pelo menos com os 44 créditos. Agora, as 50 horas são obrigatórias, mas às vezes também não são suficientes, mas nós fazemos que o adulto consiga chegar, aos 44, podem-me dizer, não é um processo muito, portanto, como é que irei te explicar? Poderá não ser um processo muito correto, mas nós não podemos deixar o adulto a meio do processo, porque aqui não tem hipótese de concluir. E então, pelo menos os 44 créditos, nós trabalhamos com o adulto até fazermos com que ele atinja as competências que realmente, as lacunas, completar as lacunas ou colmatar as lacunas que nos apresenta para não poder atingir esses 44 créditos. Gostaria de ouvir também a opinião dos colegas, porque realmente é mais trabalho para nós, não é? É muito mais fácil chegar a um adulto e temos que obtém os 88 créditos, e também não concordo deixá-lo ficar só com 44, não é? E de encontro ao que o Sandro disse, exploramos tudo, e se ele consegue 88 ou 80 ou 60, é isso que tem. Mas o adulto que é difícil chegar aos 44, como aqui é muito difícil ele depois completar essa certificação parcial, nós trabalhamos com o adulto para levá-lo ao encontro dessa competência ou dessas competências que lhes faltam. Rosa, obrigadíssimo. Eu voltei. Exatamente. Peço desculpa, foi uma falha na internet. Eu mudei de local para ter mais silêncio e pronto, deve ter havido aqui uma falha. Estavas até a escrever uma mensagem a dizer-vos exatamente isso. Peço desculpa pela minha ausência. Entretanto, continuamos, ou seja, demos continuidade, digamos, aos temas e subtemas que procurar aprofundar. A Rosa acrescentou-nos agora mais elementos relacionados com as questões da certificação parcial e certificação total. Sim. 84, 88 e o processo. Eu a Rosa ainda consegui ouvir um bocadinho. Ok. Então não sei se dávamos ainda a palavra a quem entendesse e depois tu pegavas em algum dos assuntos, também a tua opinião, e depois abríamos o debate de uma forma totalmente livre, quer dizer, sem ser muito baseada nas experiências. Esta coisa de partirmos de experiências parece-me ser razoável, não ser só tudo opinativo, não é?
Mas, às tantas, não tem que ser só, digamos, só experiências em concreto, não é? Então, alguém mais quer adiantar experiências assim, ou abordagens práticas, como a Rosa nos fez agora, sobre a certificação parcial e não parcial? Mais alguém? Assim? Não? Sim, não? Não. Sim. Então, como não há assim... A Ana Miguel, quer falar. Ana Miguel. Não estava a ver, desculpa. Ana Miguel. Ana. Ativar som. Estás a tentar ativar ou não? Ou sou eu? Já está. Eu há bocadinho consegui pôr a Rosa a falar. São só duas notas. Relativamente àquilo que o colega Sandro, da Rede Valorizar Açores, disse, é óbvio que os adultos, conhecem as regras do jogo e sabem que certificam com 2 DRs por núcleo, portanto, alguns querem desenvolver mais, há casos de adultos, tal como a Rosa Macedo referiu, que se querem confrontar consigo próprios e são mais desafiadores e desenvolvem mais DRs e validam mais, e há outros que trabalham para os mínimos, porque na verdade também, como o Sandro disse, o certificado vai ser igual, portanto depende do objetivo de cada um e às vezes a sua disponibilidade. Só uma nota relativamente àquilo que a colega disse relativamente às certificações parciais. Eu penso que sempre foi o calcanhar daquilo de todos estes processos de RVCC, porque por um lado, as pessoas não tinham às vezes condições de continuidade dos seus processos, e eu percebo perfeitamente aquilo que ela está a dizer. Nós, ao longo de vários anos, fizemos 3 ou 4 certificações parciais, primeiro porque os adultos as entendem como uma mancha negra, digamos assim, uma negativa, e veem com muito maus olhos, aceitam com muito maus olhos uma certificação parcial, portanto vão trabalhando e vão desenvolvendo, e aqui aplaudo obviamente o reforço de trabalho das equipas e aquilo que a Rosa referiu, portanto mais formação complementar, mais formação, ou seja, estamos a ajudar a criar aquilo que não existe, portanto não é propriamente também o objetivo do processo, mas muitas vezes todos trabalhamos nessa linha. Pronto, era essencialmente esta questão aqui da dificuldade em fazermos certificações parciais, porque elas não são muito bem entendidas pelos candidatos e porque muitas vezes sabemos que estamos a empurrar as pessoas para uma não saída, porque não há complementaridade de percurso para lhe permitir concluir as etapas. Portanto, eram estas duas notas. Clareza, a questão da clarificação das regras do jogo, portanto, quantos DRs são precisos, eu penso que isso todos nós fazemos. E o adulto identificará quais são as linhas temáticas que mais se identificam com ele e escolhê-las-á. E a questão das parciais é o eterno problema, por isso é que nós certificamos pouco, porque sabemos fazer poucas certificações parciais, digo eu, não sei. Obrigado, Ana, obrigadíssimo. Obrigado. Como é óbvio, nós sabemos que o reverso da medalha é a questão da credibilização do sistema, não é? Se há uma relação entre certificações que seriam apenas e só parciais e que o elemento de reforço é apenas a formação, estamos com um sistema que se baseia na experiência e no desenvolvimento de competências, digamos, dos adquiridos, e aqui surge o elemento de formação soi-disant a apoiar o desenvolvimento de competências, como nós sabemos é profundamente, digamos, controverso, por que não dizer até bastante estranho. E portanto há aqui a questão da credibilização do sistema, e a questão dos equilíbrios, e tudo isso é muito difícil, nós sabemos, e é bom é que estejamos a debatê-los, isto é que é bom, quer dizer, no fundo, nós sentimos-nos bem a prestar serviço, um serviço público, digamos, de qualificação, mas ao mesmo tempo sabemos que por trás e na relação na sociedade e nas nossas comunidades, coloca-se o tema, digamos, da credibilização do próprio sistema. Isto é bom, estamos a falar entre nós de uma forma totalmente aberta, de uma forma séria, de uma forma segura, porque nós temos noção e temos totalmente consciência que todas as equipas que trabalham nesta área têm um sentido profundo de apoiar serviço público de qualificação. Mas não vale a pena estarmos a contornar algumas destes subtemas que são delicados, são constrangimentos. É assim, sei lá vi, e portanto vamos lidando com isto, mas nós como profissionais temos a abertura de partilharmos entre nós as coisas, conversarmos e procurarmos encontrar pequenos elementos de superação. É bom, porque ajuda-nos a todos, é isso que estamos à procura, é no apoio mútuo e irmos resolvendo pequenas questões. Permitam-me só, por exemplo, um pequeno apontamento. Quando nós relacionamos os temas das histórias de vida e do balanço de competências de uma forma articulada,
Só é possível fazê-lo se nós temos os três pilares fundamentais, digamos, do processo, que são necessariamente os temas do passado, os temas do presente e os temas do futuro. Ora, o que acontece é que a abordagem aos temas das histórias de vida e, particularmente, como é óbvio, do próprio balanço de competências, remete sobretudo para as lógicas do passado. E o que estará aqui em causa para nós, como desafio, sentindo que o desenvolvimento social, a mudança social, a participação das pessoas naquilo que é a sua vida nos seus próprios territórios, é a grande mais-valia. Digamos, a mais-valia é a cidadania, é a expressão das pessoas, digamos, na relação com o próprio desenvolvimento delas próprias e dos coletivos em que participam. O que estará aqui em causa é saber se, quando nós falamos de formação complementar, se nós estamos a fazer formação, se é uma lógica formativa, que não contribui, como sabem, minimamente para o desenvolvimento de competências, o que podemos é criar cenários e mecanismos de ação por parte dos adultos, nesta tripla dimensão, do passado, do presente e do futuro, que estruturem verdadeiramente, digamos, competências associáveis à certificação e à qualificação. Mas esta conversa é uma conversa delicada, é uma conversa difícil, mas eu admito que ela possa ter sentido para nós, que também temos direito a termos assim 1h30 de conversa mais desanuviada e de conversa um bocadinho mais, digamos, menos focada só nos objetivos e tal. Por isso é que isto, eu também me permito tentar assim estes pequenos apontamentos, porque acho que é enriquecedor da nossa própria condição, digamos, de facilitadores dos processos de desenvolvimento dos territórios. E voilà. Quem é que nos diz ainda mais coisas? Damos a palavra à Rocha. Rocha. Alguém quer ter alguma consideração, algum comentário? Penso que o Sandro quer falar. Onde está, Alessandro? Ah, sim, Alessandro. Estás no Pico ou estás no Faial? Estás no Faial. Agora não estamos a ouvir. Deixa eu dar a palavra ao Sandro. Mas já lhe dei, ele tem o som ativo, é algum problema dele. Agora é lá nos Açores que estão com problemas. É o Pico, é o Pico. Já está. Não, estava a dizer que estou no Faial a olhar para o Pico. Eu estava aqui a pensar, o que é que poderá tornar as certificações parciais mais apelativas? É haver uma resposta imediata, e para haver essa resposta imediata, o que é que tem que se alterar na lógica das UFCDs que neste momento existem? Podem elas serem reformuladas de forma a que um adulto possa ter um acesso mais imediato e que veja nisto uma oportunidade de concluir um processo? Porque, na verdade, a dificuldade, como a colega estava a dizer, das certificações parciais é muito também, não só a perspectiva e a percepção que o adulto pode ter de um processo que está incompleto, mas também muitas vezes o tempo de resposta que se prevê para que o adulto possa terminar. Não sei até que ponto é que esse tempo de resposta pode ser mudando um bocadinho o paradigma da formação. E as plataformas digitais neste momento podem ser uma solução também, não é? Porque podemos não ter a necessidade de ter, sei lá, 10, 15 ou 20 utentes para abrir uma formação. Não sei até que ponto é que isto não poderá também ser alvo de alguma reformulação e tornar essas respostas um bocadinho mais imediatas, mais rápidas, mantendo também sempre a qualidade formativa que se exige. Estou só aqui a colocar a questão, eu estava a pensar no porquê das certificações e nessas dificuldades e nós aqui também temos a mesma dificuldade que vocês têm aí no continente, e prende-se muitas vezes por facto de, se tivermos um utente para fazer uma certificação parcial, esse utente só dificilmente vai permitir abrir uma formação só para ele, na lógica que está mais ou menos implementada. Não sei se as formações à distância, se as plataformas digitais não podem dar aqui uma resposta um pouquinho diferente a estas questões, até porque em termos de custos é tudo muito mais em conta, não sei, estou só aqui a colocar a questão, não estou a dizer que isto é uma solução, estou apenas a questionar de que forma é que se pode olhar para as respostas que se pedem para as certificações parciais, de que forma diferente é que nós poderíamos olhar para este problema. Bem, muito obrigado, Sandro. É um elemento a aprofundar, digamos, esta questão das novas possibilidades de relacionar a formação com cada adulto em concreto, tendo em conta, digamos, as condições que poderão agora ser
à medida que nos fomos apropriando destas novas ferramentas e condições, podemos também ir encontrando melhores soluções para esse efeito. É uma boa sugestão, muito obrigado. Bon, voilà, Sylvia Thérizeau. Allez, tu donnes la parole à Sylvia, allez. Já tem a palavra. Olá, Voilà. boa Olá, tarde a Silvia. todos e a todas. Olá. O meu nome é Sylvia Thérizeau, como já viram, e eu sou técnica, sou TORF, no Centro Qualifica da Associação Barafunda, na Benedita, que é do Oeste. E eu estava aqui a ouvir muito atentamente agora estas questões da certificação parcial, porque este é também um desafio e muitas vezes um drama que vivemos também aqui no centro. Gostava que no futuro caminhássemos um bocadinho para isto que o Sandro estava a partilhar connosco, acho que era o ideal. E se calhar até fazia algum sentido, porque eu acho que uma das grandes vantagens de um processo de RVCC é o facto de ele também se poder moldar e adaptar ao adulto, às expectativas, aos momentos. Por isso acho que sim, que no futuro podemos aproveitar o que este Covid-19 nos veio dar, que foi, a mim pessoalmente e à equipa, foi cada vez mais também temos que investir nas tecnologias e enquanto formadora há muitos anos, há muito tempo que eu sentia que devia de ser uma formadora, mas só agora é que fui obrigada a mexer, a fazer formação e a perceber como desenvolver, planear e conceber conteúdos à distância. As certificações parciais, sim, no passado no CNO, e o nosso CNO tinha assim uma realidade muito diferente do nosso Centro Qualifica, porque o nosso CNO da associação, nós chegámos a ser 36 técnicos, nós tínhamos uma média de 1000 certificações em projeto, tínhamos assim uma grande dimensão e um trabalho muito grande, sobretudo feito em itinerância. Hoje a nossa realidade é diferente, a nossa equipa é muito pequenina, nós somos 6 com a coordenadora e a nossa realidade é um bocadinho diferente. No passado eu lembro que no secundário as certificações parciais já eram assim um dado adquirido e hoje eu acho que um dos princípios e que o referencial, e já que falamos tanto do referencial, um dos princípios do RVCC é exatamente a transparência. E então nas sessões iniciais e nos primeiros acompanhamentos logo na orientação, que eu acho que foi também uma vantagem. Nós técnicas temos muito trabalho administrativo, mas é uma vantagem orientarmos a pessoa e depois sermos técnicas no processo de RVCC escolar, porque nos permite ganhar alguma confiança com a pessoa. E eu costumo brincar, muitas vezes, sobretudo quando me aparecem os mais jovens para um processo RVCC, que eu falo do perfil e que eu brinco com eles, olha, eu não posso olhar para si, não posso dizer, olha, tem mesmo cara de 12º ano, as questões não são assim. E desde cedo nós alertamos os nossos candidatos que quando se chega ao processo e consoante o processo vai correr, há sempre 2 fins, ou a certificação total ou a certificação parcial. Abordamos sempre a parcial numa lógica muito positiva. Porquê que eu digo que é uma lógica positiva? Porque a pessoa fica a saber que hoje está no início da sua meta, mas daqui a uns tempos pode chegar a uma total, mas se não chegar a uma total, ela não está no início da meta quando chega à parcial. Ela já tem um percurso percorrido e depois é definido então o que é que falta para completar o seu nível de qualificação. E no passado foi muito fácil e nós tivemos muito boa gente e aqui na Benedita nós não temos oferta de EFA escolar, as pessoas iam para Rio Maior, sobretudo era uma escola com quem articulávamos muito, que já pertence até ao Alentejo, mas geograficamente somos muito próximos. E em Rio Maior as pessoas acabavam por terminar as UFCDs que lhe faltavam para concluir o 12º ano. Hoje sabemos que a realidade é diferente, porque os nossos EFAs escolares, as turmas são mais homogéneas, isto é, são os miúdos que não terminaram o 11º, o 12º ano, e às vezes os adultos não é simples, mesmo quando apresento passaporte, falo das diversas modalidades para término do 12º ano, mas o EFA escolar não é assim simples para um adulto, e até porque em termos de horário é muito exigente. Hoje eu acho que é diferente, mas por exemplo, nós também trabalhamos neste momento no centro muito os RVCCs profissionais. E aqui as nossas certificações parciais são essencialmente neste momento em RVCC profissional. No escolar nós esgotamos todos os instrumentos possíveis, a formação que hoje o sistema nos permite, a formação complementar, nós esgotamos tudo no escolar em relação à certificação total e acho que é assim que deve de ser. Sobretudo porque depois se for no básico, não existem mesmo ofertas aqui no nosso território em pós-laboral para EFAs escolares de B3 ou de B2. Entretanto, no profissional as coisas são diferentes. Porquê? Porque a pessoa quando entra no profissional
já lhe apresentámos o RVCC, as UC, já conversámos um bocadinho sobre o perfil dela e a pessoa, consoante a sua experiência, já sabe à partida que há ali o SES que não vai conseguir atingir. O que é que nós fazemos? Temos a nossa rede de parceiros de formação, o que tentamos sempre. Já tivemos 2 certificações recentes de técnico de ação educativa, porque a pessoa efetivamente trabalha num centro escolar, é responsável por... E agora o referencial mudou, o que eu acho foi muito positivo a mudança do técnico de ação educativa, mas à luz do referencial anterior, à luz do referencial em que elas foram certificadas com uma parcial, elas só faziam aquelas funções mais básicas da higienização, da vigilância e não tinham como referencial exigia a questão da planificação de atividades. E logo aí a pessoa foi muito consciente, quando foi encaminhada para a RVCC Pro, que a certificação não iria ser total, mas sim parcial. O que é que nós fazemos com estes parceiros? Tentamos encontrar o FCDs que aquelas pessoas precisam de fazer e divulgamos e lançamos formação aqui na Benedita, de modo a que a pessoa vá construindo o seu percurso. Mas é isso, é assim, é angustiante um bocadinho o parcial. Não deixa de ser uma realidade, porque nós sabemos que infelizmente nem todos têm perfil. Muitos dos adultos que encontramos hoje em processo não são os adultos do passado, embora continuemos a ter assim exemplos espetaculares e por isso é que eu acho que é muito bom trabalho em RVCC e eu como pessoa, como formadora e como técnica, sinto-me assim, sinto que faço o que gosto porque trabalho com pessoas e faz sentido trabalhar com pessoas, mas nós sabemos que as coisas alteraram muito e sim, é uma angústia que também partilhamos aqui deste lado. Ok. Sílvia, obrigadíssimo. Temos a Filomena que nos vai reforçar coisas. Olha, Posso dar a palavra à Filomena? É assim, eu perdi um bocadinho da intervenção do Sandro. Olá, Sandro, há muito tempo que não falávamos. Mas queria principalmente responder àquilo que o Carlos tinha estado a dizer. Primeiro, e dando a experiência também do que fazíamos no Centro Rábida, nós apontamos sempre para os 88 DRs. Apresentamos o referencial todo e o objetivo é alcançarem 88 ou o máximo possível, obviamente. Muitas pessoas conseguem, porque nós fazíamos também muito recurso daquela classificação intermédia do 3, em que diz que a pessoa faz pesquisa sobre determinado tema, emite a sua opinião, reflete sobre o assunto e isso permite que, para além da experiência, consiga também fazer alguns DRs neste sistema. Não temos certificações parciais, desde que tínhamos no antigo CNO, mas depois do SCEP e depois do Qualifica não temos, até porque realmente esta introdução da possibilidade de pesquisa, de trabalhos de pesquisa, ajuda a colmatar algumas lacunas que as pessoas tinham em termos da experiência, porque parece-me quase impossível que alguém tenha experiência nos 88, para os 88 DRs. A escolarização do processo, e era disso que eu queria falar principalmente, foi o que o Carlos falou, o processo está efetivamente mais escolarizado. Está, embora se continue a chamar um processo de reconhecimento e validação de competências, o certo é que abre campo para a aprendizagem e para o evoluir em termos escolares. Portanto, não somente a termos de reconhecer as experiências que as pessoas trazem, as pessoas não saem do processo do mesmo modo como entraram. Saem com muito mais conhecimento, muito mais riqueza e saem sempre diferentes. Temos candidatos aos quais é proposto que não façam os 88 porque realmente vemos as dificuldades e alguns deles ficam muito aborrecidos porque eles estão a trabalhar para o máximo. E como a Ana Castro muitas vezes diz, ela está por aí mas não quer falar, não sei porquê, pronto, eu sou a coordenadora, ela é uma das técnicas que trabalha comigo. Se há alunos que trabalham para o 10 na escola, não é? Há outros que trabalham para o 20. E os nossos candidatos é a mesma coisa. Há candidatos que com os 44 ficam satisfeitos e querem ter o 12º ano, e há candidatos que querem dar o seu melhor e sem ter tudo feito não arredam o pé porque é uma questão de orgulho. Não vem no certificado, é pena realmente, Sandro, porque devia haver diferenças, devia haver um certificado que registasse se calhar os DRs feitos, não sei, qualquer coisa. O certo é que não sai, mas por orgulho, por uma questão pessoal, as pessoas querem efetivamente investir
em tudo. E pronto, e nós ajudamos no máximo que podemos, orientamos-los para pesquisas, não damos formação, nós não fazemos formação complementar. As pessoas fazem formação complementar externa, fazem, da oferta da escola, que normalmente nós oferecemos na escola UFCDs complementares ao processo, portanto de CLC, de STC, de CP, as pessoas frequentam as que querem, e não damos formação complementar interna, mas os formadores orientam-nas para concluírem, através de pesquisa, todos aqueles DRs que a experiência não lhes dá essa possibilidade. E pronto, era só isso que eu queria dizer. Filomena, muito obrigado. Nada. Acho que se fizermos aqui uma ponte entre aquilo que o Sandro referiu, que a Sílvia reforçou e que tu adiantaste agora, Filomena, que é, afinal de contas, há aqui a possibilidade, com esta flexibilização, digamos, de meios e de recursos, de conjugar melhor a dimensão formativa, digamos, individual, e manter, digamos, a possibilidade dos percursos se reforçarem, digamos, com esta lógica que tu estás aqui a apresentar, que é os temas da exploração, da pesquisa, da relação com opiniões, com uma relação com a vida concreta que cada um está a viver. Quer dizer, há aqui um campo de trabalho e de sistematização, digamos, daquilo que vai para além da certificação parcial, vamos dizer assim, que eu acho que é particularmente pertinente e exigente se quisermos realizar um subsistema, digamos, formativo que seja credível do ponto de vista da relação com as competências, mas não só. Ok. Mais quelque chose ou nous donnons la parole à Rosa Vieira para terminer la synthèse? Também não vamos hoje esgotar aqui os temas todos, senão nós temos um plano de aprofundamento em grupos de trabalho sobre estes assuntos que vos vamos revelar à la fin de la journée, mas agora vamos dar a palavra um bocadinho à Rosa para que em 7 minutos, e não mais, ela faça... Nem falarei tanto, acho eu. Estou a brincar. Uma pequena Sim, só... alguma síntese, e depois nós procuramos, junto de todos os participantes, ver como é que nós encerramos a reunião. Está bem? Uhum. Okay. Pronto, fazendo assim uma síntese, sem tentar responder, porque também as questões não foram, isto foram reflexões de cada um, não são reflexões, não são questões. Queria apenas fazer a referência à Filomena, que me falou sobre a triagem dos candidatos na fase de orientação, já que começaram todos a fazer autobiografia. Logicamente que por isso é que nós também apostamos muito no preenchimento do passaporte à cabeça, por assim dizer, porque é uma forma de fazermos a triagem. Depois temos também a documentação que o adulto entrega, porque conseguimos, por exemplo, 12º anos incompletos, decreto-lei 357, todas estas questões, quem está dentro do processo sabe que nós conseguimos à partida já fazer uma triagem. E depois temos aqueles candidatos que têm perfil e que não têm perfil e que a história de vida, o desenvolvimento da narrativa autobiográfica não lhes faz mal nenhum, quer passem para um processo de reconhecimento de competências, querem avancem para um curso EFA, se for essa a questão, apesar de nós sabermos que esta realidade, atualmente, pela dificuldade de resposta, também é de difícil trabalho. Mas nós fazemos esta triagem inicialmente com recurso a documentos que são o certificado de habilitações, o preenchimento do passaporte e, claro, conversando com o adulto também, logo numa fase inicial, fazemos esta breve triagem. Daquilo que os colegas foram dizendo, eu queria dizer que, penso que foi a Filipa que disse que têm fichas de trabalho. Nós, enquanto centro, já passamos por estas fases todas, por uma fase em 2007, Centro de Novas Oportunidades e por aí, em que o referencial era a nossa luz, era a menina dos nossos olhos e que efetivamente era o nosso guia. Depois, não sei, já após possivelmente durante o SCEP, como éramos muito menos, tivemos que encontrar uma lógica de trabalho que nos rentabilizasse também a resposta aos adultos e o trabalho no reconhecimento de competências, e passámos para uma lógica que não eram fichas de trabalho, mas foi uma reformulação muito elaborada
do que era o referencial. Nós traduzimos o referencial para uma linguagem acessível e sistematizamos. E depois passamos para a fase que nós temos atualmente, que é, nós não eliminamos o referencial, nós apresentamos o referencial sem o descodificar, no sentido em que, para responder também um bocadinho à questão, que os adultos sabem o que é que os espera. Nós explicamos quais são os objetivos do processo, mas não aprofundamos essa questão. Por aquilo que eu já vos disse, né, também no webinar, que é o facto de os adultos, por um lado, se apegarem muito ao referencial, e nós consideramos, eu até tinha apontado aqui uma frase que tinham falado sobre o ajustar a história de vida ao referencial. Nós não queremos isso, nós queremos a história de vida é que vai ao encontro, ou seja, a história de vida é a base de todo o trabalho e o referencial vai sendo descoberto, porque aquela questão dos créditos, são 44, são 88, é muito mais fácil de gerir com o próprio adulto. Nós chegamos a ter no centro novas oportunidades, eu não sei se vocês também já chegaram, mas nós tínhamos uma grelha em que uma era do adulto, a outra era do formador, e que iam assinalando os núcleos e os DRs que iam fazendo, e o adulto quase que ia colecionando, ia vendo. E isto é uma pressão, é um trabalho para aquele objetivo, e nós não queremos isso. Nós entendemos o reconhecimento de competências como a autodescoberta, a autoaprendizagem, a reflexão. E há bocado a Filomena dizia, a Amorim, a Filomena Amorim, que os adultos não saem como entram. A transformação realmente é evidente, mas não tem a ver necessariamente com a aquisição do conhecimento. Tem a ver com a reflexão e com a valorização do seu próprio conhecimento e das suas competências. A questão da atribuição do 3, ou seja, é possível trabalhar todo o referencial sem explorar o nível 5 da validação. O nível 3 permite-nos a abordagem à competência e não a evidência da competência. E que o nível 5 é isso que exige, a evidência da competência, a mobilização do conhecimento para outras situações, a capacidade de argumentar e de mobilizar o conhecimento. E o nível 3, mais ou menos de intermédio, que também não tem os patamares todos presentes, como devem imaginar, mas no nível 3 temos ali a questão de aborda o tema, aborda a competência, mas não consegue realmente atingir ou evidenciar a competência, que eu acho que é essa a linguagem que tem presente. Não evidenciar a competência, mas tem ali a abordagem. E, na verdade, o adulto trabalha 88 temas e precisa dos 44 para a validação. E eles estão lá todos, mas não estão todos no nível 5. E esta questão do referencial, eu estou muito ansiosa para poder ouvir uma boa prática que realmente em que haja aqui o equilíbrio do referencial, porque, como vos digo, o referencial é o nosso instrumento de trabalho enquanto formadores e não como a base de trabalho para o adulto, porque valorizamos efetivamente a autenticidade da história de vida e a valorização da experiência de vida. E é neste sentido que nós trabalhamos. Não sei se é certo, se é errado, se é... Já discuti esta questão da descodificação do referencial com a ANCAP e, efetivamente, a ANCAP sabe que nós não fazemos descodificação do referencial. Eu tenho plena consciência daquilo, esta discussão já tivemos com eles e, efetivamente, como alguém dizia, a flexibilização dos centros àquilo que são as suas metodologias, o perfil dos seus adultos, tal e qual como na formação. Há aqui toda a questão da formação interna das 50 horas. Há adultos que nem precisariam de 50 horas de formação e outros precisariam de 100, possivelmente, como vocês disseram. E eu acho que deveríamos ter esta capacidade de flexibilizar, esta obrigatoriedade da formação que quiseram implementar, porque numa certificação parcial, nós vamos enviar os adultos para uma formação escolarizada. Os núcleos, a formação base é uma formação escolarizada. Nós estamos a falar de um processo de reconhecimento de competências profissionais em que o adulto vai fazer o FCDs tecnológicas, em que são temas abrangentes. Nós, quando estamos a falar da certificação parcial em escolar, estamos a falar da formação de base em que o adulto vai trabalhar sobre o STC5, o STC4, ou o CLC4, ou o CLC5. Estamos a falar de uma vertente escolarizada que não é aquilo que o adulto procura. E por isso, para além do fracasso, que é dizer eu tenho uma certificação parcial, eu afinal não reúno todos os requisitos que seriam supostos e que eu tinha expectativas para atingir, e que eu acho que é muito importante nós clarificarmos que o adulto pode,
não terminar o seu processo ali. O seu processo é uma construção que pode começar no centro e terminar numa escola. No caso, nós não temos formação base, pode terminar numa outra escola para a conclusão. E eu acho que isto é importante. E nós clarificamos os adultos de todo o processo durante a fase de reconhecimento, mas essencialmente na fase de orientação. Todas estas possibilidades são colocadas em cima da mesa. Mas vamos enviá-los para grupos demasiado heterogéneos, como a Ana disse, pessoas que querem concluir, jovens que abandonaram o ensino secundário e que estão a terminar. Essencialmente a oferta que nós temos atualmente é da EFAS tipo C, e efetivamente é este tipo de jovens que quer concluir 12º ano, e vamos construir. Também ser o grupo heterogéneo também não quer dizer que não seja uma mais-valia pela lógica da discussão e da aprendizagem que pode advir. No entanto, eu acho que é esta questão da escolarização que eles fogem, porque, do meu ponto de vista, o processo de reconhecimento de competências, se caminha para a escolarização, eu pessoalmente, não tem a ver com a equipa de trabalho, mas eu pessoalmente caminho para a inversão desse processo. A minha perspectiva e a minha abordagem, a minha convicção é que o processo de reconhecimento de competências é a valorização do adulto, das suas competências, do seu conhecimento e da sua experiência, e a escolarização deve ser colocada num limiar o mínimo possível. Não sou defensora de uma prática, de uma metodologia completamente inversa a isso. O facto de usarmos os termos da certificação, da equivalência, realmente acaba por nos orientar muito nesse sentido, e acho que o Carlos colocou aqui uma reflexão que é importante, que tem a ver com a apropriação do processo, do que é o processo de reconhecimento de competências, do passado, do presente e do futuro, e da mais-valia que tem esta reflexão. E acho que nós não podemos perder de vista efetivamente essa reflexão, que o reconhecimento de competências tem a ver efetivamente com esta metodologia autobiográfica e de apropriação das suas próprias competências, e não necessariamente em função daquilo que é o referencial. Eu peço desculpa, mas é um referencial construído há mais de 10 anos, que está muito bem construído efetivamente, mas que o nosso pensamento enquanto processo de reconhecimento de competências em 2007, na minha perspectiva, evoluiu muito para aquilo que a visão que nós temos hoje em dia do reconhecimento de competências, da valorização do que é realmente o reconhecimento de competências. E é nessa lógica que realmente eu me posiciono, não sendo contra a explicitação do referencial, como vos disse, mas que cada vez mais procuro que seja encontrado o equilíbrio entre o uso do referencial e a valorização da história de vida. Acho que falei mais de 7. Rosa, fantástico. Foi na justa medida, com uma boa retoma das questões centrais que se nos colocam, que não estamos nem de perto nem de longe a encerrar, mas eu sugeria que nós encerrássemos a reunião. Tem 1h30, é mais que justo. Tem a ver com a disponibilidade também das pessoas. Claro, sim. Tempo também disponível para estar, digamos, a ouvir necessariamente. Os temas podiam continuar a ser aprofundados, mas se calhar, se quisermos ter aqui alguma razoabilidade entre nós, poderíamos estabelecer aqui encerrar o pós-webinar com esta primeira reflexão conjunta, e permitam-me só que aponte dois ou três apontamentos para o futuro, que é, em primeiro lugar, clarificar bem, como a Ana Miguel aqui nos adiantou, as questões da legitimidade para nós pegarmos nestes assuntos e os trabalharmos de uma forma colaborativa, de uma forma aberta, tem a ver com andamos à procura de soluções de flexibilização, de melhoria, quer dizer, flexibilizar para melhorar os nossos desempenhos e a nossa capacidade de ação. E, como é óbvio, se todo e qualquer centro, ao adotar mecanismos neste ou naquele sentido, se sentir a necessidade de negociar diretamente com a tutela ou com os responsáveis, com quem acompanha esses aspectos, deve fazê-lo. Está muito claro que entre nós,
que somos uma comunidade prática que está, digamos, a trabalhar a partilha, a trabalhar a reflexão, estamos principalmente num caminho, digamos, de reforço e de aprofundamento, digamos, das equipas, do trabalho que estamos a fazer, mas toda e qualquer matéria que seja de natureza mais institucional, como é óbvio, deve ser assumida pelas equipas como um elemento ou de negociação, ou de debate, ou de reflexão. Portanto, está bem claro nas nossas intenções que é flexibilizar os nossos processos para melhorarmos o nosso desempenho. O outro aspecto é, julgo que poderíamos continuar com esta intenção de ter porta aberta para a expressão de várias experiências neste campo dos caminhos para a certificação. E, portanto, nós lançámos um dado momento com o trabalho que foi realizado por Augusto Torve, a questão dos cadernos, digamos, da comunidade prática. Nós podíamos aqui assumir, digamos, a abertura de um caderno da comunidade prática sobre estes temas, em lógica de living document, portanto, uma coisa de documento aberto, documento que está permanentemente a ser enriquecido e sempre a ser desenvolvido e melhorado e portanto, poderíamos afirmar que as experiências dos caminhos para a certificação a este nível são bem-vindas. Portanto, quem quiser escrever, quem quiser sistematizar, as equipas que sentem, olha, nós podíamos aqui, porque achei muito enriquecedor o facto da Rosa nos ter adiantado no início, que o facto de terem preparado o webinar para nós todos, e que nós agradecemos já agora, o facto de terem andado a prepará-lo e depois terem andado, digamos, a trabalhar um bocadinho estas coisas todas, levou a que a própria equipa tivesse a repensar, digamos, os assuntos para os quais teve a preparar a matéria para nós refletirmos. E, portanto, eu diria que isto é quase é genuinamente aquilo que andamos à procura, que é quem nos vem sugerir mudanças também já está a mudar. E isto é a dinâmica eu diria, digamos, dos processos de inteligência coletiva. Nós só conseguimos verdadeiramente ter desempenhos qualificados se adotarmos os processos de inteligência coletiva como a base do nosso desenvolvimento. E agradeço muito o apontamento da Rosa nesse sentido, e é isso que nós gostaríamos de reforçar, que é toda a equipa que quer pensar sobre aquilo que está a fazer nestes domínios, pois se ousar escrever, o escrever pode ser meia folha A4, como pode ser uma folha A4, como pode ser uma dissertação, cada um assume a dimensão da coisa como entender, mas repensar o assunto, debatê-lo e assumir a sua formalização como experiência específica, eu acho que seria muito enriquecedor e seria totalmente acolhido num caderno, digamos, temático que nós estaríamos, digamos, a desenvolver. Como conclusão também deste debate, eu acho que há pelo menos 2 subtemas que poderiam eventualmente justificar algum trabalho de grupos, se existirem pessoas interessadas e se isso tiver sentido, como é óbvio. Isto é o ponto de partida destas coisas todas. Mas eu acho que há aqui a questão das certificações parciais e da forma de agir para completar processos a partir, digamos, de vários mecanismos, de uma diversidade, digamos, de soluções, e podermos sistematizar soluções. Vejam a intervenção do Sandro, vejam intervenções, digamos, como da Filomena e outros que fizeram, que é, nós chegamos ali e depois como é que atingimos o patamar a seguir, com que meios, com que recursos, com que modalidades, e podíamos pensar um bocadinho mais nisso, trabalhar um bocadinho mais esta questão da distância ou da relação entre o nível de certificação parcial e uma conclusão de processo através de meios que podiam ser trabalhados por membros digamos, desta comunidade, digamos, como um objetivo de enriquecimento das nossas práticas. A outra dimensão que eu acho que é mais ou menos inevitável é como é que nós podemos trabalhar as dimensões autobiográficas numa lógica mais digital. Ou seja, tudo aquilo que no fundo já está hoje inscrito como sendo o processo, digamos, de formalização de histórias de vida, etc.,
como é que o digital interpela, digamos, e sobretudo na relação com o próprio referencial, como é que ele interpela, digamos, os instrumentos, as ferramentas, digamos, aquilo que pode estar disponível para processos autobiográficos que não são necessariamente o da formalização do cure, digamos, do processo escrito como nós o conhecemos. Houve na intervenção, digamos, em intervenções anteriores sobre esta matéria, uma valorização particularmente relevante das questões da comunicação e da verbalização, digamos, destes processos, como elemento ele próprio de aprofundamento de conhecimentos e desenvolvimento. E acho que valeria a pena aqui ser trabalhado como é que podemos enriquecer o processo autobiográfico a partir do digital ou com os elementos digitais. Sempre há quem fale do e-portfólio, há quem fale de mecanismos, digamos, de organização digamos, da lógica de portfólio em lógicas digitais, mas não era bem isso que eu estava aqui a referir. Era a própria dimensão, a dinâmica, vamos dizer assim, autobiográfica, espelhar-se em processos, digamos, em processos de natureza digital, como seja a questão da produção dos pequenos vídeos, dos testemunhos de outros. Vejam que quando o adulto evidencia situações concretas que têm relação com competências, é ele que é digamos, o protagonista central digamos, da experiência vivida. Mas, através do digital, podem ser mobilizados elementos do histórico e dos processos de experiência, digamos, de forma muito mais ativa e muito mais direta. Quer dizer, o potencial alarga-se imenso e julgo que justificaria, sobretudo para os nossos formadores e técnicos mais criativos, esta relação entre o autobiográfico e o digital podia ser uma matéria também de aprofundamento. E julgo que podíamos escrever isto, digamos, depois, sobretudo com a Rosa, que está totalmente cercada pelas obrigações, digamos, da comunidade prática em relação ao tema. Outros temas a seguir, posso já dizer e adiantar, nós para a semana vamos ter um outro webinar sobre a adaptação de materiais, dos materiais de formação, que vamos trabalhar, digamos, com dois peritos nesta área, mas que já está, digamos, é um tema que já está a ser trabalhado com alguns formadores, digamos, dos centros. Vamos realizar esse webinar para alimentar também este processo de adaptação que estamos a viver agora com a Covid-19. E o outro webinar a seguir será sobre júri de certificação. O júri de certificação já será liderado também por um membro da própria comunidade prática e, portanto, vamos alimentar um bocadinho isto e atribuindo responsabilidades a quem está a trabalhar e a explorar, digamos, os temas, que é aquilo que faz também de nós um coletivo vivo, um coletivo desafiador, um coletivo digamos, de procurar caminhos que justifiquem estes nossos encontros e esta nossa atividade, digamos, em conjunto. E, portanto, eu diria que com a Rosa tentaremos dar aqui alguma sistematização, digamos, em que ponto é que nos encontramos nesta progressão que estamos a realizar conjuntamente, e depois todos poderão, como é óbvio, reagir e alimentar, digamos, o processo. Só acho que devíamos pedir uma coisa que para nós é muito facilitadora, é que todo e qualquer participante nos processos de conversa e de reuniões e de sessões, que nos indiquem o seu endereço eletrónico. Para nós é muito importante, que é para, sobretudo a equipa da Rosa que está a fazer esse trabalho, dirigir convites, digamos, coisas concretas, que a esse nível o correio eletrónico é fundamental para mantermos as nossas ligações. E, portanto, quem ainda não forneceu correio eletrónico para estas interações, estamos aqui a fazer um pedido também de natureza organizativa e digamos, mais administrativo. Eu vou lá, não sei se alguém quer fazer um petit commentaire final, não? Ou se nos ficamos por aqui, ou se querem... Não? Voilà. Voilà, Ana, ué? Ana, quer... Não, eu só quero dar os parabéns pela iniciativa e felicitar a Rosa por ter dado o pontapé de saída para estas reflexões, porque efetivamente o Covid permitiu-nos aproximar todos uns dos outros, essa é que é a realidade. Pronto, e era felicitar-vos e obrigada por terem dado o pontapé de saída para um futuro que se avizinha de grandes partilhas, penso eu.
Ana, olha, muito obrigado. Eu proponho que nós saudemos a Rosa assim com uma coisa Tá assim bem. bonita para ela, sentir que nós estamos todos e lá. E, pronto, e agradeci muito a colaboração de todas e de todos e então até muito em breve. Muito em breve então. Obrigada, até à próxima. Obrigada.